Enquanto fábricas como a Hershey e a Cis produzem milhares de quilos de chocolate por dia, alguns produtores acreditam que menos é mais. Esse é o mantra da Chimps Confectionery em Jeffersonville, Indiana, uma loja familiar de doces que expõe aos clientes adoráveis senhoras produzindo gostosuras. Oh, I've had a lot of offers for my hand. And then always I have people to ask me if I lick my fingers. And of course I have to tell them no since I'm in the window. A Jeannie trabalha nisso há mais de 50 anos e considera sua função uma arte. Os primeiros doces, entretanto, eram tudo menos arte. Seu objetivo era apenas satisfazer o desejo das pessoas por algo doce. As civilizações antigas conservavam nozes, frutas e até flores em mel para saciar seu desejo. No ano 500 a.C., cultivadores indianos de cana-de-açúcar já extraíam o caldo desta planta e o ferviam. Assim obtinham sacarina, açúcar em forma cristalina, usada para adoçar alimentos e bebidas. No século XI, este produto já havia chegado à Terra Santa, onde os cruzados europeus a experimentaram pela primeira vez. Eles a adoraram e desenvolveram formas portáteis para usufruir de sua doçura, as guloseimas. The early candies were primarily what they call boiled candies, so there'd be lemon drops and peppermints and even some early lollipops, licorice. Those sort of candies were some of the first candies that people consumed. Levando uma mistura de sacarina e água à fervura, criava-se um produto não apenas gostoso, mas também fácil de se manipular, dependendo do sabor adicionado e da temperatura de cozimento. Quanto mais calor, mais a água evapora, e quanto menos água, maior a concentração de açúcar. Temperaturas baixas produzem balas mastigáveis, como as puxa-puxas e as de doce de leite. Temperaturas médias produzem torrones e balas de goma. E as altas são para as balas duras, como bengalinhas e pirulitos. Os europeus começaram a plantar cana em suas colônias caribenhas, mas a importação da colheita custava caro. Assim, era principalmente a elite que tinha acesso aos doces. Na Europa do século XVIII, os cientistas descobriram que a beterraba se adaptava bem ao clima da região e que, quando processada, produzia a mesma sacarina. A nova técnica chegou à América do Norte e, juntamente com o advento de máquinas adequadas, feitas, por exemplo, pela Thomas Mills Brothers, as guloseimas se tornaram acessíveis a todos. And by the mid-1800s, there were over 380 candy factories in the U.S. Havia propaganda sobre doces em todo lugar. Balas de 1 centavo eram vendidas em farmácias e é destas guloseimas que você encontra na Chimps. Apesar das incríveis conquistas da tecnologia e da produção em massa, a família Chimp continua a produzir doces de maneira artesanal desde 1891. E é isso que seus clientes valorizam. Pergunte aos donos da loja, Jill e Warren Chimp. A bala Red Hot é uma das mais vendidas. We have corn syrup in the pot. We're going to add a little water to dissolve the corn syrup. Turn the heat on, and then we're going to add the sugar. Mais água é colocada para dissolver o açúcar e a mistura é levada à fervura. A seguir, adiciona-se o corante e o cozimento continua por 20 minutos a 160 graus Celsius. A base da Red Hot é então despejada sobre uma mesa, cuja superfície tem controle de temperatura. Cada doce precisa estar em uma determinada temperatura para ser manipulado adequadamente. Esta mesa é a melhor amiga de todo doceiro tradicionalista. O interior desta mesa contém água e sua bancada é de aço. Por meio de um botão, escolhe-se água fria ou quente, e esta é distribuída por igual sob a superfície. A água quente aquece o metal e a fria dissipa o calor. A Red Hot precisa ser resfriada para que endureça. E enquanto ela está quente, ainda não há canela em sua composição.
This is our cinnamon oil. We add a small amount of cinnamon. Cinnamon comes from the bark of a tree, which is native to China. Comes a long way to be in our red hots here in Indiana. Assim que a massa chega à temperatura adequada, é moldada na forma que os Timp desejam. A coleção de moldes da loja é imensa. Então, uma bola de massa doce e maleável entra, e gotas brilhantes de canela saem. Ou uma bola de massa doce e maleável entra, e corações brilhantes de canela saem do outro lado, e assim vai. Originally, this machine was hand-cranked, and we would have cranked the candy through by hand. We put the motors in the motor drive on in the 1980s, and that's when we said we joined the 20th century. We really don't plan on joining the 21st century because we enjoy demonstrating here at Shimps the way candy has been made on these drop roll machines since 1891. And of course, that's why they're called drops. Os corações Red Hot vendem muito no Dia dos Namorados, mas no Natal é a vez das bengalinhas, das balas de menta e em formato de peixe. Os peixes ficam perolizados em função deste esforço físico de Warren. Eles também produzem uma bala em fita. Este antigo doce é feito da maneira original, em uma máquina manual que exige o trabalho de várias mãos. Os Timp têm muito orgulho do seu trabalho artesanal. Ao lado da loja, eles montaram um museu. Sua coleção inclui mais de 3.000 relíquias e peças de maquinário que remontam até o século XIX. I'm trying to preserve the history of an industry here, and it's bigger than just Shimps itself. What I've got here is a fantastic collection of the history of the candy industry in this country. All the companies that have come and gone. I mean, you see the name of a company that's been around, and you say, why did that company go out of business? You know, what products did they make? Where did they, get their raw materials from? Boa pergunta. Onde será que as grandes indústrias modernas encontram as matérias-primas para doces com sabor de vômito ou de sujeira? Em 2005, mais de 40 bilhões de jujubas foram consumidas no mundo. Enfileiradas, formariam uma linha de 700 mil quilômetros de comprimento. The origin of jelly beans goes back to pre-biblical times when a confection known as Turkish Delights had surfaced, and it was a jelly confection. A delícia turca é um doce macio produzido através do cozimento de uma massa composta de açúcar, xarope de milho e aromatizantes, coberta com açúcar em pó. Porém, o processo chamado de drageamento, introduzido em 1700 e utilizado até hoje, permite que se produza uma cobertura firme ao redor de doces e de nozes com açúcar e xarope. Um recheio de gelatina macia e uma cobertura firme e saborosa combinam perfeitamente. A jujuba remonta ao século XIX, mas só veio a ficar famosa décadas depois. Jelly beans became connected with Easter, and they were sort of thought of as small eggs, and they were given as Easter presents. Se alguém pensou que as jujubas não poderiam ficar ainda melhores, se enganou. Conheça a Jelly Belly. Jelly beans are made with sugar, corn syrup, and cornstarch, as is Jelly Belly, but the unique differences between a standard jelly bean and Jelly Belly jelly beans, it's all in the process. We flavor the center gel and the coating with true flavors whenever possible. Criada em 1976 com apenas 8 sabores experimentais, hoje a Jelly Belly oferece mais de 50. A fábrica da Jelly Belly em Fairfield, Califórnia, tem mais de 18 mil metros quadrados e pode produzir 80 milhões de balas por dia.
All the ingredients go into the weigh vessel. That's the common denominator of everything that we use up here. Then it's stirred, then it's dropped into a warm mix kettle. In the warm mix kettle, it's heated to 75.5 degrees Celsius, and it stays in there until we get ready to cook it and send it over to the CFM kettles. And the CFM kettles is where we add the color and the flavor mix. All of these have their own secret recipe, and I don't even know the ingredients that actually go into all of them. Cada remessa é testada antes de ser enviada para o mogul, um aparato gigantesco que executa a maior parte do trabalho de produção das Jelly Bellies. A mistura líquida, doce e quente preenche 30 bandejas por minuto. Cada bandeja comporta 1.260 jujubas. Elas são então armazenadas em um recinto de secagem, onde ficam de 24 a 48 horas para que se solidifiquem. Depois, as balas são retiradas das bandejas e passam por um jato de açúcar. Esta camada inicial de açúcar funciona como um isolante, evitando que as Jelly Bellies grudem umas às outras. And this is what the product looks like after it comes out of the sugar sander. And it's ready to go to engrossing. Drageamento é o nome do processo da elaboração de uma cobertura firme ao redor dos doces macios. It takes about 2 hours to engross these things. First thing, you put the syrup on, and it gets all sticky and gooey in there, and then the pan men put on sugar. And they do that 4 different times. And this is a really incredible piece of art form of making candy. As Jelly Bellies estão quase prontas, mas ainda tem que receber sua última cobertura. E isto é feito nestes imensos tambores de aço inox. And we first put on a powder that allows the candy to run real smooth. And then we use confectioner's glaze, and we use beeswax, and those are all FDA-approved products that actually does the sealing. It's what gives the beautiful sheen on the product. A seguir, as balas são inspecionadas. As que forem rejeitadas serão vendidas em lojas de fábrica. As jujubas perfeitas são colocadas em bandejas, cada uma em uma fenda individual. Então passam por um rolo que imprime nelas a inconfundível marca Jelly Belly com corante branco comestível, na velocidade de 20.700 balas por minuto. Atualmente, os robôs é que executam as funções mais exaustivas. In the 60s, when we started making jelly beans, it was all by hand. We probably lifted 16,000 pounds a day. Today, a dream has come true. We've been able to use a lot of robots to save the back. And I sure wish I had it when I was there stacking those trays. But today we stack probably about 60,000 pounds a shift with this particular robot. Servo motors are the heart of a robot. A servo motor is run by a computer, and it can go an inch, it can go ooh, it can go real fast and slow down and stop. It can shake a little bit, it can go up and down. These robots are so efficient, they can work down to within 1/8 of an inch, and they can lift thousands of pounds. And everybody loves them. Os consumidores da Jelly Belly adoram a variedade de seus sabores. Dos frutíferos You like the worms? aos nojentos. When we go to create the flavors, like with peach, we go buy peaches that are just right, just right. And we make the candy with the flavor and with the peach puree, and then we taste them. And we taste the peach, and we taste the candy. And we taste the peach, and we taste the candy. Watermelon is a wonderful flavor. And of course, watermelon is red on the inside and green on the outside. There's some flavors here that I lost a lot of sleep over, and one of them is vomit. How do you know what vomit tastes like? Well, we had produced a pepperoni pizza about 3 or 4 years prior to that. And one of our staff said, Herm, you remember how bad that pepperoni pizza was? You could only eat one piece and you almost had to go throw up? Well, we went back and made that formula again, and it was bad because of the cheese and stuff in the pepperoni pizza. But it wasn't quite bad enough. So we made another batch with some citric acid, because when you throw up, you want to have a little bit of acid in there too.
Não gostou do sabor de vômito? Há também sabor de sabão, de verme, de ovo podre, de meleca. Tudo por causa do Harry Potter. People say, Herm, how can you do this? I have never seen anybody that I have shown this to that hasn't gotten a big, huge smile on it and say, how terrible, that's awful. Give me some. It continues to sell and sell and sell. Dura por fora e macia por dentro, a Jelly Belly é um doce sucesso. Mas se você gosta de balas bem mais macias e também com muitos sabores, experimente uma Saltwater Taffy. Saltwater taffy has kind of an interesting history. This taffy was offered at resorts, particularly in Atlantic City. There was a storm came once, and a store was flooded, and a person came into the store right after the storm and said, do you still have any taffy? And the owner said, yes, but I think it's now saltwater taffy. So whether that's true or not, we're not sure, but that is one story about the history of taffy. A Carousel Candies, em Monterey, na Califórnia, oferece, entre outros produtos, vários tipos de puxa-puxa feitos ali mesmo. Ingredients that go into saltwater taffy is corn syrup, sugar. It has a small amount of fat that's used as a release so it doesn't stick. A mistura é cozida a 115 graus Celsius por meia hora e depois é despejada em uma mesa de resfriamento. We are making peppermint taffy. We colored some of the taffy for the stripes. Now I've taken the remainder of the batch and I'm going to pull it on the puller here. And that's where it gets its aeration and elasticity. Also, we incorporate the flavoring. É o princípio físico de momento que mantém a massa no extensor. Por meio deste aparelho, a massa incorpora ar, fica mais branca e mais macia. Tudo em 15 minutos. A fricção aquece a mistura e a prepara para receber o sabor. And then we'll bring it back to the table to cool it and give it its coloring. Cozida, trabalhada, aromatizada, colorida e resfriada, a taffy está pronta para adquirir suas típicas listras vermelhas e brancas. Forming the candy right now, just shaping it. Now we're going to add our stripes. A seguir, a massa vai para a prensa, onde é comprimida e alongada. Depois disso, ela é perfilada, cortada e embalada. Tudo é feito em uma máquina muito antiga. The equipment is hard to find. The equipment we have is 60 to 65 years old. You can't really find parts for this type of equipment. Sometimes we have to have our parts made by a machinist. Taffy especially, you don't see too many people making taffy. Candy making is a dying art. Pode ser, mas algumas das antigas marcas ainda estão bem vivas. As pessoas continuam gostando de muitos doces antigos. Você está assistindo esse programa por cortesia de Volkswagen Jetta. As guloseimas podem evoluir na velocidade da luz, dependendo do gosto inconstante do consumidor. Porém, ainda há algumas que não mudaram muito com o passar dos anos. Veja a bala de alcaçuz, por exemplo. Arqueólogos encontraram alcaçuz na tumba do rei Tut, pois esta raiz era vista como medicação polivalente há 5.000 anos. Sages recognized the healing properties of licorice, and because of its sweet characteristic, they were able to mix this with other herbs to create remedies. And in fact, Alexander the Great and the Roman Emperor Caesar used licorice for its many healing properties. O alcaçuz tinha a fama de ser um ótimo anti-inflamatório, mas só veio a se tornar um doce quando açúcar e farinha foram adicionados a ele em 1760. A bala de alcaçuz era originalmente preta porque esta é a cor do extrato. Atualmente a bala é muito semelhante à original, mas nem sempre contém alcaçuz. Hoje sua cor mais comum é a vermelha.
A American Licorice Company, na Califórnia, produz esta bala desde 1914. Eles fazem 90 toneladas delas por dia. Enfileiradas, formariam uma linha de quase 2.000 quilômetros de comprimento. Corn syrup is the first ingredient being added to the batch. Next we'll be putting some wheat flour in, then some high fructose corn sweetener, then some water. That'll be followed by citric acid and red 40, the coloring. A farinha engrossará a mistura, transformando o líquido em uma massa. At the end of the cooking period, which is about 2 hours, we'll put the flavor in. The reason we put the flavor in at the end is so that it won't flash off into the atmosphere and it'll stay in the Red Vines candy. Each kettle holds about 4,200 pounds of Red Vines dough candy. We empty it into these dough cans and let it sit overnight and let it cool before we put it into our extruders. Before it goes in, we give it a little slap to make sure it's the right consistency to go into the extruder. Cada lata contém 160 quilos de massa, que darão origem a 5.000 balas Red Vines. A mistura chega à moldadora através de um cano. E é nela que a bala adquire sua famosa forma tubular e espiralada. The nozzles on this press put their characteristic spin on the red vine, and we put a little touch of air through the middle of it to blow it up a little bit. Then it gets cut and racked and then put in our dry rooms. Depois de ficar 5 horas na secagem, a 70 graus Celsius, uma remessa de balas segue para a embalagem. This is where we package our Red Vine tray candy. We pack about 75 of these every minute. A cerca de 10 quilômetros dali, em Hayward, a Annabelle Candy Company embala cerca de 150 torrones Big Hunk por minuto. Tal como muitas guloseimas, o Big Hunk começa a ser feito na panela. Açúcar, xarope de milho, mel e água são cozidos por cerca de meia hora a quase 150 graus Celsius. After it's mixed in the kettles, it's emptied into a Hobart mixer, which is a giant kitchen-like blender, but it's much bigger. And we add into it vegetable oil, peanuts, and natural and artificial flavors. And I can't tell you exactly what those are. Those are sort of secret ingredients. A vasilha cheia de massa é então elevada e seu conteúdo é despejado em uma longa assadeira que irá para o forno e lá ficará durante toda a noite. Then the pans are emptied and sized so that they are the exact shape of a Big Hunk bar, and they are put through a cutter which uses an ultrasound cutting mechanism in order to slice them smoothly. Embaladas e empacotadas, estas delícias estão prontas para o consumo. A não ser pela automação, a produção de doces da Annabelle e suas próprias guloseimas praticamente não mudaram. Foi a embalagem que revolucionou a indústria. For one thing, we used to fold the wrappers around the candy bars, and I actually have an old one right here. You can see how the bar, the end is folded. Here's how we do the new ones. They're cold sealed, so they're crimped at the ends, and this provides an excellent oxygen barrier as well as the new materials that they've come up with, which also enhance the oxygen barrier so that the candy doesn't get stale. Uma das embalagens mais marcantes da empresa é a do Abba-Zaba, um doce mais complexo. Uma bala puxa-puxa com recheio de manteiga de amendoim. Como eles fazem isso? Primeiro, fazem o puxa-puxa, que é então armazenado durante a noite em um recinto aquecido a 48 graus Celsius. We're gonna be whipping over here for about 5 minutes until it changes the color. Automatically gonna change the color from gold to white. After this is done, we're going to the horse machine. Nesta máquina, a massa é prensada, ficando pronta para receber seu recheio. This is the way how we put the peanut butter inside to the Abba-Zaba to go through the knife over here to make it the regular bars. It's going a long way this tunnel. This is the knife in here
who roll it out and cut in big pieces to go directly to the wrapper machine over there on the other side. Enquanto empresas como a Annabelle Candy e American Licorice são fiéis ao tradicional, outras criam doces estranhíssimos, procurando por um sabor irresistível. Apesar de as crianças serem os consumidores mais óbvios dos doces tradicionais, os adultos também adoram uma guloseima. O mercado do doce gourmet voltado para os gostos mais exigentes está em ascensão. Os chocolatiers Joseph Schmidt e Scharfenberger utilizam apenas amêndoas de cacau e ingredientes de primeira para produzir seu chocolate e suas criações artesanais. Mas muitas vezes o mais importante é a embalagem. One of the reasons that our product is so sought after is our packaging. When you look at our chocolate, you see the package before you see the chocolate. Most of our boxes are hand-painted, handcrafted, made out of wood or paper, cardboard, virgin, rice paper, and some other material. Em qualquer época do ano, o cliente da Joseph Schmidt encontra produtos muito bem preparados, lindamente decorados e perfeitamente embalados. Mas deve ficar atento, porque estas maravilhas não são baratas. Uma caixa com 12 bombons custa no mínimo $15. Para os que preferem balas duras, a Hot Licks Candy utiliza exclusivamente os melhores invertebrados. Este não é o doce da vovó. O pirulito verme vem com uma larva de verdade dentro. O lambe-grilo é muito parecido, só que vem com um grilo. O inseto em âmbar se parece com um fóssil, mas é apenas um doce de caramelo com insetos de verdade e plantas em seu interior. E é claro que há também as criaturas com cobertura de chocolate. Mas quem come estas coisas? That's a mouthful. Some of our best customers are women. You know, they buy the candy for their husbands for a joke. But then the kids really like them. And they say, look, I ate a worm, you know, the little bragging right type thing. Oh, this one has a cricket in it. Ew. And not many people have really eaten scorpions. So when somebody eats a scorpion, that's a mark of macho. Mas como eles colocam o inseto dentro do doce? These are the worms we use in our candy making process. They're grown on good fresh grain and things like apples and other fresh fruits. So we know they're nutritious, we know they're pesticide free, and they're ready for human consumption. We put them in like a state of semi-hibernation. We take them down to a very cool temperature. We then bake them until they're crispy and ready to go into the product. The processing of scorpions has an extra little step in it. After the hibernation process, we boil it in tequila. And this gives it not only a preservative, but makes the scorpion more pliable for when it's ready to go into the sucker. Then we go ahead and bake it. So the scorpion requires a little extra care. A seguir, cozinha-se uma mistura de bala dura no tacho de cobre. O líquido é então despejado dentro de moldes sobre uma mesa fria de mármore. O próximo passo é colocar o escorpião no centro do doce e o palito do pirulito. Depois de 5 minutos, a guloseima dos corajosos está pronta. Mas, qualquer que seja a sua preferência, chocolate, jujuba, alcaçuz, puxa-puxa ou inseto, a guloseima traz um pouco de doçura para o seu dia a dia. Quer os doces sejam produzidos em uma linha de montagem ou na loja da esquina, perto deles nós ainda nos sentimos como uma criança. In the candy business, when you're making candy, you get immediate response. You can make something and you can see the look on people's faces when they enjoy it, and they smile and they eat it and they say, this is wonderful. I think people with so many serious things happening in the world today need those treats and need those little moments to make themselves happy.